Então, para Teodoro Beza, desenvolvedor dessa área do calvinismo, a área radical supra-lapsariana, a determinação da predestinação daqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados ocorre antes mesmo de haver o pecado. Então, desde a eternidade, e a gente vai ver daqui a pouco a ordem dos decretos divinos, a gente vai entender essa situação, ele coloca o decreto divino, por exemplo, da predestinação, num ponto acima de todos os demais, como sendo a primeira prioridade de Deus, a determinação daqueles que vão ser salvos e daqueles que vão ser condenados, a predestinação absoluta. Por isso, supralapsarianismo, essa linha amarela indicando como que o lapso e o supra está acima, anterior ao lapso. Ele entende que Deus determinou a salvação e a condenação antes mesmo da queda no pecado. O lapso em Gênesis 3,17. Então, a ordem dos decretos divinos, por exemplo, é um dos temas mais importantes dentro do calvinismo, dentro desse aspecto do calvinismo que nós estamos vendo, e que vai dividir esse pensamento primário calvinista em alas distintas, em supralapsarianos e infralapsarianos. Basicamente, a questão supralapsariana debate a ordem dos decretos divinos. Então, é principalmente em torno disso que está se debatendo, e é por isso que surge uma divisão, dizer assim, não chega a ser uma divisão, não rachou o calvinismo, né? Mas dividiu pensadores, fez com que alguma ala de pensamento calvinista se comportasse de uma maneira e a outra de maneira oposta. Diferentemente do infralapsarianismo, que é o que nós vamos ver mais a seguir, que também é um postulado teológico calvinista. O supra entende que Deus determinou, né? Preste bem atenção a esta forma de colocação. Deus determinou a salvação e a perdição dos seres humanos antes mesmo de determinar a criação de tudo. Então, se nós elencássemos aí a ordem dos decretos divinos, e esta ordem dos decretos nos desse a prioridade de Deus em relação aos assuntos, nós teríamos que, para um calvinista supralapsariano, um calvinista radical, a prioridade de Deus em relação aos decretos é determinar aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Os decretos não estão em ordem cronológica, pois eles creem na definição de Agostinho sobre a eternidade. Então, quando nós estamos debatendo a questão da ordem dos decretos divinos, é importante que se deixe isso bastante claro, bastante definido. Não estamos debatendo uma questão de ordem no sentido cronológico, de que Deus determinou tal coisa e após seguida esta determinou uma outra coisa. Isso não acontece dessa maneira, eles não pensavam dessa maneira, porque tanto eles como nós também entendemos que Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, da forma como nós estamos determinados, estamos limitados ao tempo e espaço. Então temos uma limitação de tempo, nosso tempo é cronológico, é sequencial, nós não podemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo, nem estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, ao contrário de Deus, que está em todo lugar, é onipresente, é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipotente. Então, não é uma ordem cronológica. Eles entendem o tempo de Deus como definido em Agostinho. O que é a eternidade? A eternidade é exatamente o tempo de Deus. Momento presente e eterno, no qual todos os tempos, passado, presente e futuro, são simultâneos. Então a eternidade, no sentido do tempo de Deus, é exatamente algo semelhante, algo parecido com essa definição, porque essa também não é a definição exata, né? Não teríamos como definir exatamente nem Deus, nem o seu comportamento, nem o seu poder, nem o seu tempo. Então é uma tentativa de definir o tempo da eternidade. O que é? Passado, presente e futuro, vivido simultaneamente.
Então Deus não pensou e depois pensou outra coisa após, ou vai pensar no futuro. Tudo já aconteceu, tudo já está presente em Deus, tudo já está diante dos seus olhos. Então os decretos divinos colocados em ordem não significa que Deus pensou esse decreto, deu uma pausa de 1 milésimo de segundo e depois pensou outro. De forma alguma. Todos os decretos já estão diante de Deus. Ele já os contemplou, já os pensou simultaneamente. A questão de ordem é qual é o decreto que está em ordem de prioridade. O que é mais importante para Deus? Determinar em primeiro lugar a salvação e a condenação ou outros decretos como nós veremos a seguir. Logo, é uma ordem de prioridades, ordem lógica, mas não de sequência. A origem do pensamento teológico, por exemplo, supralapsariano. Esse conceito nasceu com teólogos que eram simpatizantes da teologia de Agostinho. Então, como vemos, existem diversos teólogos que tomam emprestado ideias de Agostinho e trabalham e desenvolvem conceitos, né, sobre diversos temas da teologia, e dentre eles a soteriologia, que é o que estamos estudando, e também esses teólogos vinculados ao calvinismo e da ala radical também tomam emprestados alguns conceitos que estão em Agostinho. Agora, não necessariamente Agostinho concordava com essa tese. Essa tese é futura, essa tese surgiu depois de Agostinho. Só que alguns elementos dela podem ser encontrados em Agostinho. Então Agostinho não defendia necessariamente esta tese que é defendida pelos supralapsarianos. Teodoro Beza, que foi um continuador da teologia calvinista, adotou esse pensamento e o implantou na Reforma. Então adotou alguns aspectos da teologia agostiniana, ele os adaptou ao seu modo de pensar a partir da teologia calvinista e mesclando, fundindo esses conceitos, ele deu essa sequência ao calvinismo, que é a sequência entendida como um pensamento mais radical da teologia de João Calvino. Tinha a intenção de fortalecer o monergismo, que é a forma de entender a salvação como obra exclusivamente divina, graça irresistível. Então o tema, por exemplo, da graça irresistível pode ser encontrado em Agostinho. É uma forma de pensar. Agostinho, por exemplo, quando trata do livre-arbítrio, se você ler o livro dele, do livre-arbítrio, você vai ver que, para Agostinho, o livre-arbítrio é muito mais uma possibilidade, né, uma forma por onde o mal entrou no mundo, aonde o homem se desviou dos propósitos divinos, aonde o homem caiu na queda, do que um meio pelo qual ele possa encontrar salvação. Então, Agostinho, por exemplo, emite um parecer negativo sobre o livre-arbítrio, como que uma possibilidade criada onde o homem não soube aproveitar-se dela para o bem, mas criou oportunidade de queda, oportunidade dele se desviar da graça de Deus. Então, aproveitando algo dessa ideia, esses teólogos calvinistas tentam fortalecer a questão da graça irresistível, tentam fortalecer a questão de que a salvação depende exclusivamente de Deus, depende exclusivamente de uma ação dele, e que a vontade livre, o livre-arbítrio do homem, não tem colaboração para a salvação. O homem não tem condições de colaborar com Deus no plano da salvação. Então, isso vem a ser o monergismo, é o monos, é o único. Então, é uma ação única de Deus, que vem a ser a graça irresistível. É uma atitude, né, uma situação que está completamente na dependência divina, a salvação do homem. Diferenciando-se do sinergismo praticado dentro do catolicismo e que defendia uma salvação participada. Então, um dos aspectos dessa forma de pensar do calvinismo radical, podemos entender como que uma tentativa de separação, de separação total, né? Uma tentativa de exclusão total de qualquer conceito sinergista,
de qualquer conceito de salvação participada, de uma forma de alcançar a salvação não totalmente com a ação divina, mas com uma colaboração. E aí, colaboração de quem, por exemplo? Colaboração, entendendo-se pela Igreja Católica, dos sacramentos, por exemplo. Colaboração da Igreja, né? Então a Igreja Católica declara que todo aquele que está fora da Igreja Católica não é salvo. Então logo a Igreja Católica detém parte do poder da salvação da humanidade. Não é totalmente de Deus, mas é parte da Igreja. E o Papa, inclusive, se declara como o vigário de Deus. Que vem a ser o vigário, o substituto. Então o Papa, no sentido de ser vigário de Deus na Terra, entende-se que a salvação depende também do Papa. Depende dele. Ele pode, inclusive, liberar a salvação de uma pessoa, né? Ele pode emitir a salvação de uma pessoa, emitir a condenação dela. Então parte dessa... O sinergismo entende isso, que existe uma colaboração entre a ação divina da graça, mas também uma ação por parte da Igreja. Então, objeções, por exemplo, ao calvinismo radical, ao supralapsarianismo. A dupla predestinação faz de Deus o pleno responsável pela salvação dos escolhidos, mas também pela condenação dos ímpios. Então é levantada essa objeção em relação ao supralapsarianismo, e é levantada dentro mesmo da teologia calvinista, é levantada pelo calvinismo moderado, por um personagem bastante conhecido dentro do calvinismo, Charles Rodger. Charles Rodger, que é um calvinista moderado, levanta tais objeções, por exemplo. Pensar dessa forma seria tornar Deus responsável pela salvação, o que é bom, mas responsável também pela condenação, uma vez que na ordem dos decretos divinos, como a gente falou, Deus tinha uma prioridade de predestinação sobre aqueles que serão salvos, mas também sobre aqueles que serão condenados. Então, logo, o pecado, independentemente da prática, independentemente do homem ter caído ou não em pecado, já estava selado o seu destino, já estava determinado. Este será salvo e aquele será condenado. Então, tanto este homem não precisou pecar para ser condenado, tanto aquele não precisou se arrepender para ser salvo. Foi uma ação completamente movida pelo decreto de Deus. Então esse é uma objeção forte que se tem a esse ponto de vista supralapsariano sobre a salvação. Isso contraria todo um extenso referencial bíblico que aponta um Deus como amoroso, misericordioso e justo. Então a partir de uma leitura bíblica, e não necessariamente de um especialista, de um exegeta, de um teólogo de qualquer área que seja, uma pessoa comum que abra a Bíblia de Gênesis e faça uma leitura, um exame da Escritura de Gênesis a Apocalipse, vai perceber que existem muitos textos em que Deus manifesta amor, misericórdia, e justiça. Então Deus não apoia, por exemplo, o juiz injusto, que determina que uma pessoa justa seja declarada culpada. Então, se Deus não apoia que um juiz humano seja injusto, por que ele viria a ser injusto, decretando a condenação de uma pessoa que não teve nem ainda a oportunidade de pecar, de cair em pecado? Deus é misericordioso e amoroso. Deus insiste com Jonas, por exemplo, de tal forma insiste com ele que o leva a ser tragado por um peixe, a ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, convencendo-o a levar a mensagem de correção aos assírios, um povo pagão, um povo que não tinha nada a ver com Israel, com o povo da promessa. Mas Deus manifesta misericórdia por eles, e Deus declara isso mesmo ao profeta no texto de Jonas. Não teria eu misericórdia desta grande nação, dessas pessoas, desses animais? Então Deus, na Bíblia, é declarado como um Deus misericordioso, amoroso, um Deus justo. Charles Rodger, um calvinista moderado, aponta que essa tese falha ao não respeitar o princípio: onde não há pecado, não há condenação. Então são pensamentos bastante
lógicos e bastante válidos. Como é que é decretada a condenação de alguém que nem pecou ainda? Então realmente teses que nos levam a pensar se por acaso esse ponto de vista supralapsariano é um ponto de vista válido, né? Também encontrarei Ezequiel 18. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta de seus caminhos e viva. E aí onde entra, por exemplo, a questão da discussão sobre o livre-arbítrio, que nós vamos desenvolver depois. Se Deus está dizendo aqui que o desejo dele é que o ímpio converta-se, então logo Deus está dizendo que existe livre oportunidade de escolha. Afinal de contas, essas pessoas até agora escolheu ser ímpio, não obedecer a Deus, não temer a Deus, não obedecer aos seus mandamentos. Só que Deus mesmo diz que tem desejo de que ele se converta. Ou seja, a conversão é uma mudança de rumo, de direção. Então logo, Deus está dizendo que alguém tem liberdade de deixar de ser ímpio e passar a ter um comportamento, uma vida de justo, né? Se converta de seus caminhos e viva. Então logo Deus mesmo está declarando em Ezequiel 18 a possibilidade de livre-arbítrio. Então contraria também essa questão supralapsariana de uma determinação de um decreto divino anterior a tudo e que predestine tais pessoas, tais indivíduos à salvação e à condenação. Agora vamos ver sobre o infralapsarianismo, a área do calvinismo moderado, por exemplo, de Charles Hodge, como nós citamos ali já. O infralapsarianismo, que é discutido, por exemplo, a partir da página 7. Conhecido como calvinismo moderado, basicamente diferencia-se pela sua abordagem sobre a ordem dos decretos divinos, como a gente já abordou. Diferentemente do supralapsarianismo, não entende que o decreto de salvação e condenação dos seres humanos seja a primeira, ou seja, o primeiro, em ordem de prioridades, o que faria com que Deus fosse diretamente responsável pela queda da humanidade, conforme a opinião de alguns teólogos. Semelhante ao augustinianismo, entende que o decreto da criação esteja em primeira ordem na ordem dos decretos divinos. Então você vê, o supralapsariano tomou algo emprestado do agostinianismo. Por exemplo, um ponto de vista negativo em relação ao livre-arbítrio. Então eles pegaram esse ponto, eles aproveitaram esse ponto. Só que os infralapsarianos, os calvinistas moderados, também aproveitam algum outro ponto da teologia de Agostinho. Por exemplo, Agostinho diz que a prioridade de Deus em relação à criação é que o seu nome seja glorificado. Então, logo, a partir dessa ideia buscada em Agostinho, eles entendem que a ordem dos decretos divinos em relação às prioridades de Deus seja, por exemplo, a criação e a sua glorificação por meio da criação. Então, existe aí já um conflito, né? Existe aí já uma discordância entre os calvinistas moderados, que entendem que o objetivo de Deus, em primeiro lugar, não é decretar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, mas sim criar todas as coisas e ser glorificado por meio delas. Logo, primeiro houve a permissão para a escolha e a consequente queda da humanidade no pecado, e então o decreto de predestinar alguns à salvação pelo plano da salvação em Cristo Jesus. Também enfatiza a predestinação, mas só em relação aos salvos. Os condenados simplesmente são deixados em seu estado caído. Então, o que eles entendem aqui? O decreto da criação, o decreto, por exemplo, da permissão, onde Deus deu liberdade de escolha, né, o livre-arbítrio, aqueles que irão escolher permanecer fiéis, aqueles que vão cair em pecado, e a humanidade, a partir de Adão, e Paulo declara isso, que nós, por um veio o pecado, né? E o pecado atingiu a todos, mas por um também veio a salvação através de Cristo, e todos são salvos por meio de Cristo. Então, por meio de Adão, o pecado entra no mundo. O que? A questão da escolha. A escolha entre obediência e desobediência. E nós participamos dela. Estamos inseridos dentro dessa escolha
que foi feito em Adão, mas que a partir dele todos nós estamos sendo gerados dentro desse pecado adquirido. Então é a questão da ordem dos decretos divinos, a criação, a permissão, o decreto de predestinar alguns à salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos ver que o infralapsariano, a partir desse ponto de vista, entende que houve a queda, depois da queda houve o decreto para que alguns dentre os caídos fossem salvos. E é aí onde entra tanto infralapsarianos, calvinistas moderados, quanto supralapsarianos, calvinistas radicais, ambos concordam no sentido da predestinação. Eles só discordam no sentido do momento em que é decretada a predestinação, né, em relação às prioridades de Deus. Então, o infralapsariano entende em relação ao lapso, né, em Gênesis 3,17, a queda da humanidade, ele entende que a ordem dos decretos divinos, por exemplo, em relação à salvação, só vai ser decretada na ordem das prioridades após o decreto de permissão de escolha do homem acerca da obediência ou desobediência. Então Deus não escolheu de antemão aqueles que vão ser salvos e que vão ser condenados, mas simplesmente Deus não decretou de antemão, mas simplesmente na ordem dos decretos estabeleceu que criação, permissão para escolha, livre-arbítrio, e depois decreto da salvação, da oferta da salvação, mas também da graça irresistível e da predestinação. Eles também têm esse ponto de vista. Infralapsarianos, linha de pensamento calvinista moderada, que afirma que o decreto divino em relação à condenação dos pecadores é precedido pelo da criação e da permissão da queda. Então só virá depois isso em relação à ordem dos decretos divinos. Então, fazendo um comparativo aqui entre um ponto de vista supralapsariano e infralapsariano, temos que no infralapsarianismo o decreto de criar o mundo e a humanidade na ordem das prioridades de Deus. Lembrando que não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem de prioridades. Então, o que é mais importante para Deus neste momento? Primeira coisa, primeiro pensamento de Deus, né? No sentido de ordem de prioridades: criar o mundo, criar a humanidade, ser glorificado neles, ter o seu nome glorificado dentro dessa criação. O decreto que permite a queda da humanidade. Então, uma vez criado, uma vez que Deus, na ordem das suas prioridades, tem como essa, acima das outras, a criação deles, ser glorificado por meio deles, agora a liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio. Após esse, o decreto que elege alguns à salvação e deixa outros na permissão. Você vê a diferença de linguagem até do infralapsariano para os supralapsarianos. Deus decreta a salvação de alguns. Entra aí a concordância no sentido da predestinação. Deus predestina alguns à salvação. Mas em relação aos condenados, não é que Deus determinou desde a eternidade que eles estejam condenados, mas simplesmente após a queda, após a escolha, Deus elege alguns daqueles que caíram para ser salvos. Essa é a forma de lidar do infralapsariano, do calvinista moderado, em relação a essa questão da salvação. O decreto que fornece um meio de salvação aos eleitos. Então aí também aspectos da predestinação bastante presentes, mesmo na ala moderada. Deus fornece meio de salvação a quem? Aqueles que escolheu, aqueles que predestinou. O decreto que determina a aplicação da salvação aos eleitos. Então, também no infralapsarianismo temos uma concordância no sentido de que a graça é irresistível, de que a salvação é uma atitude divina, que a salvação é uma determinação divina sobre os eleitos, sobre aqueles que são escolhidos. Só que para o infralapsariano, os condenados, não necessariamente Deus especificamente os condenou, mas simplesmente os deixa em pecado. Não fornece a eles possibilidade, meios de salvação. Agora, o supralapsarianismo, o decreto que predestina alguns à salvação e outros à condenação, está na primeira ordem das prioridades divinas. Então, Deus
já desde da eternidade, prioriza a salvação de uns e a condenação de outros efetivamente. Então, a gente pode até pensar, um calvinista radical, né, como a gente já viu, ele pega algumas ideias de Agostinho, no sentido de uma ideia negativa, completamente negativa sobre o livre-arbítrio. Mas também podemos trazer outros textos aqui. Um calvinista radical, por exemplo, analisa aquele texto que diz que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Ele, por exemplo, pode analisar dessa forma, que por que o Cordeiro foi morto desde a eternidade? Porque ele, desde a eternidade, já determinou de entregar a sua vida, de realizar o plano da salvação para aqueles que já determinou que iria salvar. Né? E aqueles que determinou que serão condenados não terão acesso aos meios de salvação. Esse é o pensamento supralapsariano. O decreto de criar o mundo e a humanidade vem depois, não numa ordem cronológica, mas numa ordem de prioridades, vem depois que é determinada a salvação de uns e a condenação de outros. O decreto que permite a queda da humanidade, então entra aí o livre-arbítrio, só depois desses outros decretos. O decreto que fornece meio de salvação aos eleitos. Então aí já entra o plano soteriológico, o plano de salvação. E finalmente o decreto que determina a aplicação da salvação aos eleitos, graça irresistível, e deixa os demais na condenação. Então o supralapsariano tem também alguns pontos em comum com os infralapsarianos, que nós vamos ver aqui. O consenso calvinista agora, entre essas teses, né? Essas formas de pensar. A depravação total, então Paulo fala em Romanos, por exemplo, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então essa depravação total, decorrente da escolha, né, da queda, do livre-arbítrio, ela, nas duas alas, são entendidas como que um tema importante e um tema fundamental para a salvação. Os dois entendem que a humanidade está inteira caída no pecado. A única diferença é, o supralapsariano entende que isso foi determinado num primeiro momento. O infralapsariano entende que não. Isso foi na escala de prioridades e esteve só depois do decreto do livre-arbítrio. A eleição incondicional, então ambos concordam que a graça irresistível é que vai operar a salvação. Então aqueles que forem predestinados, aqueles que forem eleitos para a salvação, serão salvos de uma forma ou de outra. E uma vez salvos, estão salvos e vão cooperar para a salvação, porque a graça irresistível, a predestinação, a eleição da parte de Deus vai operar essa salvação neles, de uma forma ou de outra. Né? A expiação limitada, ou seja, não é fornecida a todos, não é livre a todos, mas alguns são eleitos e participam dessa expiação, participam dessa salvação. A graça irresistível, que já falamos dela, é uma ação completamente divina, é uma ação que tem a sua origem, a sua execução por parte da vontade de Deus e se impõe sobre aqueles que foram eleitos. Então ela opera toda a salvação desse eleito. Esse eleito será conduzido à salvação por meio dessa graça irresistível. Logo, o livre-arbítrio não tem utilidade para a salvação. O livre-arbítrio é simplesmente uma liberdade dada ao homem, que cria um meio, por exemplo, cria uma situação em que ele, não usando-a corretamente, usando-a mal, é conduzido à queda, é levado à queda. Então o livre-arbítrio não conduz à salvação, conduz simplesmente à queda. E a perseverança dos santos, relacionada à graça irresistível, é o meio pelo qual os santos alcançam a salvação, não porque façam bom uso do livre-arbítrio, mas sim porque Deus os determinou como salvos, os predestinou, e assim logo eles serão conduzidos à salvação por meio dessa graça. Esse é o consenso calvinista.